Salve nação, vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, né? E tem notícia urgente aí relacionada a Gabigol. Flamengo acaba de divulgar que afastou o atleta, isso mesmo, com muitos desfalques, né? Com problemas para armar a equipe titular. Mesmo assim, a diretoria do Flamengo decidiu afastar o jogador que vive esse impasse aí de renovação de contrato com o Flamengo. Recentemente, né, alguns dias atrás, ele recusou a proposta de renovação por mais um ano com um aumento salarial de 50%. Então, Gabigol afastado não jogará a partida de amanhã contra o Cruzeiro. Flamengo afasta Gabigol da partida contra o Cruzeiro. Esse é o destaque do site Globoesporte.com. Diretoria analisará jogo a jogo para saber se voltará a utilizá-lo ou não. O Flamengo decidiu afastar Gabigol. O jogador não será relacionado para a partida contra o Cruzeiro neste domingo, às 18h30, no Maracanã. O jornalista Mauro César Pereira publicou primeiramente: o clube não gostou das declarações do empresário Júnior Pedroso nesta sexta-feira no Seleção Sport TV. Em participação no programa, o agente de Gabigol contestou a proposta de renovação apresentada pelo clube e disse que já está trabalhando a saída do atleta na próxima janela. Não se trata de um afastamento em caráter definitivo, mas especificamente em relação à partida com o Cruzeiro. O Flamengo irá avaliar jogo a jogo para saber se ainda irá utilizar o jogador nesta temporada. Então essa informação aí, né, agita os bastidores ainda mais, que vem fervendo no Flamengo, né? Todos nós sabemos, né, que Gabigol, desde a última temporada, não vem jogando bem, não merece renovação de contrato com os termos que ele tem pedido, né, que são 5 anos, mais um aumento salarial de 50%, né? Se já esse aumento salarial, na minha opinião, não vale a pena para o Flamengo devido, né, o jogador está muito mal, imagine só ter que assinar um contrato longo de 5 temporadas para um jogador que, na minha opinião, está acomodado aí com o Flamengo. Então, o Flamengo fez certo, né? Afasta o jogador, principalmente pelo motivo de que o empresário está manchando a imagem do clube. Quando ele vem a público dizer que não aceitou a proposta e que está já trabalhando para tirar o atleta do clube, isso é uma falta de respeito, porque o jogador tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada. Escalação do Flamengo. Treino indica voltas de Bruno Henrique, Davi Luiz e Alan ao time. Então, são 3 jogadores aí bons que podem sim ajudar o Flamengo a conquistar mais 3 pontos aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com a formação do time neste sábado, Léo Pereira e Léo Ortiz começam como opções no banco de reservas. Tite definiu o time do Flamengo que enfrenta o Cruzeiro neste domingo às 18h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A formação que o treinador utilizou no treinamento deste sábado indicou os retornos de Bruno Henrique, Davi Luiz e Alan. A equipe nos lugares de Vitor Hugo, Léo Pereira e Léo Ortiz, respectivamente. Com relação a essas voltas aí desses jogadores, eu tenho uma opinião sobre essa questão de Alan, né? Alan, na minha opinião, não deveria iniciar como titular, pois é um jogador que não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Desde que ele foi contratado junto ao Atlético Mineiro por mais de 50 milhões de reais, o jogador não demonstrou o futebol que ele jogou em Minas Gerais aqui no Flamengo. Então, Léo Ortiz, que inclusive é zagueiro, mas jogou nessa posição aí de primeiro volante, na minha opinião, jogou até melhor do que o próprio jogador da posição. Eu manteria Léo Ortiz como primeiro volante e deixaria Alan como opção no banco de reservas.
Embora Ortiz esteja muito bem como volante, em entrevista coletiva recente, César Sampaio, auxiliar que dá atenção especial ao meio-campo, revelou que a comissão gostaria de interromper essa improvisação o quanto antes. Claro, né? Isso é questão de lógica. Você tem que colocar um jogador de origem, até porque ele tem mais qualidade, já jogou muito mais tempo naquela posição e a probabilidade de ele render mais é questão de entender de futebol. Agora, você analisando os dois jogadores, principalmente o fato de Alan não estar bem, eu manteria Léo Ortiz na posição, até porque o Flamengo jogou muito bem com esse jogador improvisado. Alan, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, não iniciava uma partida desde 2 de junho, quando o Flamengo goleou o Vasco por 6-1. A contusão aconteceu exatamente no Clássico. O provável Flamengo que enfrenta o Cruzeiro é o seguinte: Rossi no gol, Wesley na direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz, a dupla de zagueiros. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Alan de primeiro volante, Gerson e Lohan formando o meio-campo. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, o trio de ataque aí que vem fazendo muitos gols e ajudando o Flamengo aí nessas vitórias, apesar da última derrota, mas o Flamengo vinha mais de 8 vitórias, mais de 8 jogos sem perder. Então, por mais que não tenha vencido o último jogo, perdeu, mesmo assim o Flamengo com certeza deve ir para cima do Cruzeiro em busca desses 3 pontos aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Coluna do Fla publicou primeiramente a formação que Tite utilizou no treinamento deste sábado. O Flamengo entrou na rodada como líder, com 24 pontos, e torce contra Botafogo no clássico contra o Vasco neste sábado, em São Januário. Então, o Flamengo está escalado, o Flamengo tem algumas mudanças aí, voltas de jogadores como, por exemplo, Bruno Henrique, né, que vai formar esse trio de ataque aí com Luiz Araújo e Pedro. Alan também volta à equipe, sai Léo Ortiz, que é zagueiro, jogando improvisado de volante. Então, vamos torcer para que o nosso Mengão faça uma boa atuação e, acima de tudo, conquiste os 3 pontos. Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, todo jogo é uma final. E o Flamengo jogando com uma equipe bastante organizada, o Cruzeiro que investiu pesado nesta temporada de 2024, com certeza vai querer conquistar algum ponto no Maracanã. Nós sabemos da qualidade do elenco rubro-negro e da força da torcida no nosso estádio. Então, vamos torcer para que tenha um bom público e o Flamengo faça uma excelente partida. Então, essa é a provável escalação. Mais informações aí sobre Gabigol, né, que vem sendo aí bastante criticado, não aceitou a renovação de contrato, ou até mesmo alguma informação a respeito de mudanças táticas na equipe, nós iremos trazer aqui para todos vocês. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acham? O Flamengo deve ir dessa forma? Sim ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.